Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026. Nossa segunda encontro do dia de hoje, né, pessoal? No primeiro, nós falamos aí sobre Donald Trump, né, pessoal? As loucuras em Davos. E agora, às 21 horas, vamos voltar a falar sobre o escândalo do Banco Master, pessoal. A coisa só piora. É ministro do STF, é político envolvido. Olha, pessoal, o negócio está feio. Vamos lá trazer as primeiras notícias aqui do dia, né? Aqui no blog do Otávio Guedes, que é também comentarista lá no Globo News, pessoal. Banco Master, 4 ministros têm poder para questionar se caso deve ficar ou não com o ministro Dias Toffoli, pessoal. Pois é, a galera aí quer tirar o ministro de qualquer maneira, aí sendo acusado de suspeição. Na verdade, estão acusando ele de estar envolvido de alguma forma com o caso, né? Enfim. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal têm prerrogativa para tirar a investigação do Banco Master das mãos de Dias Toffoli, com Gilmar Mendes, Luiz Fux, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Eles integram com Toffoli a segunda turma da Corte, o colegiado competente para deliberar sobre o caso aí, sobre o Banco Master, né, e o Dias Toffoli, né, enfim, se ele vai continuar ou não na relatoria do caso, né, pessoal. A lei permite, né, pessoal, deixa eu consertar aqui, dar uma corridinha na página, mas vamos lá. A lei permite que qualquer ministro pode, por iniciativa própria, suscitar dúvidas sobre a competência do STF no caso. Para isso acontecer, Toffoli precisa remeter o caso para a turma. Seu histórico, no entanto, não é de decisões monocráticas, como, por exemplo, quando decidiu pelo... É de decisão, perdão, pessoal. Seu histórico, no entanto, é de decisão monocrática, como, por exemplo, quando decidiu pelo perdão de multas milionárias aí na Lava Jato, né, pessoal? Ele decidiu de forma monocrática, ele tem aí, né, esse histórico, né? Eu falei, não, desculpa, pessoal, mas ele tem histórico aí de decisões monocráticas, né, pessoal? Então, ele teria que enviar aí o caso à turma, mas a galera não está acreditando que ele vai fazer isso, não. Enfim, o caso Master está no Supremo por conta do deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, né? João Carlos Bacelar, do Partido Liberal da Bahia, que, segundo a Polícia Federal, não é alvo da investigação sobre fraude bancária e, até o momento, não teve seu nome incluído em qualquer operação. Enfim, pessoal, esse é o que está acontecendo, né? Ministros ouvidos aí pelo blogger do Otávio Guedes acreditam que essa é a única saída para tirar Toffoli e, consequentemente, o Supremo dos holofotes, né, pessoal? Que está aí na mira, né, dos holofotes aí, o Supremo não gosta nem um pouquinho disso, né? Além dos 4 ministros, o Ministério Público e os advogados da causa também podem levantar a questão. Mas, ao menos até agora, as defesas não tiveram interesse em tirar o caso aí do STF, né, pessoal? Aí que vai trazendo mais suspeitas ainda, né, pessoal? Vamos continuar tentando aqui entender o caso aí do Banco Master, né, pessoal? Vamos falar agora aqui no site do Portal Corporativismo Financeiro, pessoal, entender o caso Master e o Banco Will, que também foi extinto, galera. Vamos ver. Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação, também foi liquidado o Banco Will, né, pessoal? Vamos lá. A liquidação extrajudicial do Banco Master, uma medida extrema tomada diante de uma grave crise de liquidez e indícios de irregularidades financeiras. Desde então, o caso se tornou um dos maiores complexos e comentados do sistema financeiro nacional, envolvendo investigações da Polícia Federal, disputas entre instituições como o Tribunal de Contas da União e o Supremo Tribunal Federal, e a expectativa de mais de 1,6 milhões de clientes no Banco Master e 12 milhões de clientes do Banco Will que aguardam o reembolso dos seus investimentos pelo Fundo Garantidor de Crédito, né, pessoal? Aí foi que estourou toda aí, estourou a tampa do bueiro, né, pessoal? Apesar de não ser uma instituição financeira cooperativa, o Banco Master tem despertado o interesse do público em geral e, por esse motivo, explicamos de forma clara e objetiva os principais desdobramentos aí do caso. O Banco Master foi uma instituição financeira brasileira com sede em São Paulo, fundado originalmente em 1974. Uma máxima corretora de valores. Transformou-se em banco múltiplo, Banco Máxima, em 1990. Passou por dificuldades nos anos de 2010 e, em 2018, o controle foi assumido por Daniel Porcaro, que liderou uma reestruturação societária e injeção de capital,
cerca de 400 milhões de reais. A partir daí, a empresa adotou o nome atual, Banco Master, mudança consolidada em 2021 e traçou uma estratégia de crescimento arrojado. Controle e atuação. Daniel Porcaro, mineiro de 42 anos, era o principal acionista e presidente do Banco Master desde 2018. Outros sócios passaram a compor a administração após a reformulação. Em grande rede de agências próprias, o Master atuava principalmente por plataformas de investimentos e correspondentes bancários, além de expedir sua presença digital. Em fevereiro de 2024, adquiriu o banco digital Will Bank, incorporando mais de 6 milhões de clientes. Hoje são 12 milhões, principalmente das classes C e D, e ampliando sua base para mais de 10 milhões de contas em todo o país. A atuação agressiva do Banco Master. O Banco Master, o perfil do banco de investimento de crédito nos últimos anos, se destacou por captar dinheiro de investidores oferecendo CDBs, certificados de depósito bancário, com juros muito acima do mercado, a fim de financiar operações de maior risco. Com esses recursos, o Master investia em empresas em dificuldades e expandiu sua carteira de crédito para segmentos como empréstimos consignados, desconto em folha para aposentados e servidores, e crédito pessoal, além de atuar em gestão de recursos seguros e fusões e aquisições. Essa estratégia permitiu um rápido crescimento e a receita saltou de cerca de 190 milhões de reais em 2018 para quase 1 bilhão de reais em 2019. Pessoal, impressionante, né? O banco também comprou outras instituições, como o Banco Voiter, antigo Indusval, em 2022, posteriormente revendido, e lançou a seguradora COV, revendida em 2024 ao grupo JF. Antes da liquidação, o Banco Master administrava dezenas de bilhões de reais em ativos. Só no primeiro semestre de 2024, registrou um lucro líquido superior a 500 milhões de reais, com um patrimônio líquido em torno de 4,2 bilhões. A instituição contava com aproximadamente 1.000 funcionários e ainda atendia mais de 1 milhão de investidores de varejo em seus produtos de renda fixa. Seus clientes incluíam desde pessoas físicas atraídas pelos altos rendimentos dos CDBs até empresas que buscavam operações estruturadas e crédito especializado. Em 18 de novembro de 2025, com a intervenção do Banco Central, o Banco Master entrou em liquidação, encerrando assim a trajetória de um banco que em poucos anos passou de promessa de alto crescimento a caso emblemático de crise financeira, pessoal. Muito bem. Por que o Banco Master foi liquidado? Antes de falarmos disso, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para poder ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like e o seu comentário, extremamente importante para nós. A cada like, o YouTube reconhece os nossos conteúdos como relevante e recomenda para quem não é inscrito no canal. Muito obrigada a você que já confia no nosso trabalho, que já se inscreveu conosco. Quero te convidar a conhecer, você que chegou aqui pela primeira vez, nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade a cada dia de vocês e vamos continuar a falar do Banco Mágico, pessoal. Mas não deixa de se inscrever, nem precisa esperar esse vídeo terminar, não. Toque agora no botão, inscreva-se e ative o sininho das notificações da seu YouTube. Vai te avisar toda vez que postarmos conteúdos aqui na plataforma, né, galera? Vamos continuar aqui falando por que o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central, pessoal. O Banco Master era uma instituição financeira de médio porte que nos últimos anos adotou uma estratégia de crescimento acelerado. Para atrair investidores, oferecia produtos como CDBs, certificados de depósito bancário, com rentabilidade muito acima da média do mercado, em alguns casos cometendo até 180% do CDI. Esta prática, embora atraente para investidores, levantou suspeitas entre especialistas que a interpretaram como um sinal de alerta, pessoal. Tudo que é quando a esmola demais, o santo desconfia, não é assim, pessoal, que falam, né? Esse ditado, quando a esmola demais, o santo desconfia, né? Enfim, para sustentar esses altos retornos, o banco passou a investir em ativos de alto risco e baixa liquidez, como precatórios e carteiras de créditos consignados com indícios de irregularidades. Um relatório técnico do INSS, por isso que foi parar lá na CPMI do INSS, apontou falhas graves em mais de 250 mil contratos de crédito consignados concedidos a aposentados e pensionistas, muitos deles sem comprovação de assinatura ou consentimento dos beneficiários. Com o tempo,
o banco passou a enfrentar dificuldades de caixa. Segundo o Banco Central, cometeu graves violações às normas do Sistema Financeiro Nacional. Diante da situação, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em 18 de novembro de 2025, encerrando suas atividades e afastando toda a diretoria, né, pessoal? O que a Polícia Federal está investigando, pessoal? A liquidação foi acompanhada da deflagração da Operação Compliance Zero, que estava acompanhando aqui comigo, né, galera? Da APF, que investiga um esquema de fraude bilionária envolvendo o Banco Master. E as suspeitas, elas incluem emissão de títulos de créditos falsos, manipulação contábil para inflar artificialmente os ativos do banco, venda de carteiras de crédito fictícias, especialmente ao Banco de Brasília, né, o BRB, possível envolvimento de influenciadores digitais em campanhas para desacreditar o Banco Central e defender o Banco Master, um escândalo gravíssimo. A gente está acompanhado dentro do escândalo do Banco Master, influenciadores aí foram pagos para falar mal do Banco Central, pessoal. É complicada a situação. Tem influência aí envolvido na situação. O controlador do banco, Daniel Vorcaro, foi preso preventivamente, mas obteve liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica. As investigações continuam em andamento, com depoimentos escolhidos de diversos envolvidos, aí incluindo ex-dirigentes do Banco BRB e representantes aí do Banco Central. Né? Qual é o papel aí do Banco Central nessa história, pessoal? O Banco Central é o órgão responsável para garantir a estabilidade do sistema financeiro nacional. No caso do Banco Master, o Banco Central monitorou a situação financeira da instituição, identificou práticas de captação agressiva e exposição a ativos de alto risco, tentou alternativas de recuperação como mudanças societárias e aportes de capital. Vetou tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB por considerar a operação arriscada, decretou a liquidação extrajudicial do banco após esgotada todas as alternativas de solução do mercado. O Banco Central também encaminhou relatórios ao Ministério Público Federal e ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, detalhando as irregularidades encontradas. A autoridade monetária afirma que todas as decisões foram tomadas com base em critérios técnicos e de forma colegiada, sem interferência externa. Por que o TCU está envolvido, meu povo? O Tribunal de Contas da União atua na fiscalização da legalidade e regularidade dos atos da administração pública, no caso do Banco Central do Brasil. No caso do Banco Master, o TCU passou a investigar se houve falhas na supervisão do Banco Central sobre o Banco Master, se a liquidação foi conduzida de forma adequada e transparente, se houve omissões ou negligência por conta do Banco Central que possam ter contribuído para o colapso do banco. O ministro relator do caso, Jonathan de Jesus, solicitou explicações ao Banco Central e determinou uma inspeção técnica na autarquia. Após discussões e repercussões, a inspeção foi suspensa temporariamente e será analisada ainda em plenário pelo TCU. O presidente do TCU, Vital do Rego, afirmou que o tribunal não pretende reverter a liquidação do banco, mas sim exercer o seu papel de fiscalização para garantir a legalidade dos atos administrativos. Né? E o STF, pessoal, o Supremo Tribunal Federal passou a atuar no caso após a defesa de Daniel Vorcaro solicitar que as investigações fossem conduzidas pela Corte. O ministro Dias Toffoli assumiu a relatoria do caso e determinou que todas as decisões judiciais relevantes passassem a tramitar no STF, suspendendo ações em instâncias inferiores. Toffoli também autorizou acariações entre principais envolvidos e decretou sigilo sobre partes do processo, justificando a urgência e a sensibilidade do caso para o sistema financeiro. O nome do ministro Alexandre de Moraes também foi citado, após reportagens indicarem que sua esposa mantinha contrato com o Banco Master. A Procuradoria-Geral da República analisou o caso e concluiu que não havia elementos para abertura de investigação criminal, aí arquivando aí a representação, né, pessoal? Na verdade, é algo comum, né? Não é nenhum tipo de crime, não é algo assim muito bacana, né? Ter parentes de ministro supremo envolvidos em ações dentro do Supremo, mas isso aí, infelizmente, acontece muito, né? É imoral, mas não ilegal, né? Como já falamos por aqui. Qual é a relação do Banco Master com o Banco do Brasília, né? O BRB? O Banco de Brasília, instituição financeira controlada pelo governo do Distrito Federal, tentou adquirir o Banco Master em 2025. A proposta previa a compra de 58% do capital do Master, mas foi vetado pelo Banco Central, que apontou riscos excessivos e incompatibilidade com o perfil do BRB. Além disso, a Polícia Federal investiga se o BRB adquiriu carteiras de crédito problemáticas do Master e possivelmente do Banco Will, que também foi liquidado, né? Possivelmente com o objetivo de socorrer financeiramente a instituição.
Há suspeitas de que essas carteiras eram fictícias e que a operação foi feita sem a devida diligência. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi afastado e a auditoria foi contratada para apurar aí os fatos, né? E o Banco Will também foi liquidado. No dia de ontem, pessoal, 21 de janeiro de 2026, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Will Bank, fintech, controlada pelo Grupo Master, e que havia sido preservada na primeira etapa da investigação no conglomerado. A decisão foi tomada após o Banco Central concluir que a instituição se encontrava insolvente e sem condições de continuidade operacional. A situação se agravou em 19 de janeiro, quando o Will Bank falhou na grade de pagamentos com o Mastercard, deixando de pagar mais de 6 bilhões de reais. Em resposta, a bandeira bloqueou a participação do banco no arranjo de pagamentos, suspendendo as transações de cartões e inviabilizando o funcionamento da operação digital. O Will Bank estava sob regime de administração especial temporária, mantido pelo Banco Central, na expectativa de que uma eventual venda reduzisse prejuízos ao sistema financeiro. No entanto, nenhuma proposta avançou dentro do prazo legal de 120 dias. Com a liquidação, a instituição é removida do sistema financeiro nacional e os bens dos controladores e ex-administradores tornam-se indisponíveis, de acordo com a legislação aplicável. Segundo informações da Will Financeira, que usava o nome de fantasia Will Bank, a instituição reunia cerca de 12 milhões de clientes, sendo cerca de 60% eram da região nordeste do país. A estimativa é que a FGC, Fundo Garantidor, terá 6 bilhões de reais de desembolso com os clientes do Banco Will. Quando a FGC vai pagar os clientes, né? Quando vai pagar aí os clientes, né? A FGC. O Fundo Garantidor de Créditos é um mecanismo que protege os investidores em casos de falência ou liquidação de instituições financeiras. No caso do Banco Master, o FGC estima que terá de reembolsar cerca de 41 bilhões de reais, aproximadamente 1,6 milhão de clientes. O maior resgate da história do fundo, e no caso do Banco Will, serão cerca de 6 bilhões. O pagamento aos credores do Banco Master começou oficialmente em 13 de janeiro de 2026, agora, pessoal, após o recebimento da lista consolidada de credores por parte da empresa, nomeada pelo Banco Central, em regimes especiais, né? O processo de ressarcimento está sendo realizado por meio de aplicativos oficial do FGC para pessoas físicas e pelo portal do investidor para pessoas jurídicas. Para você que investiu aí tanto no Banco Master quanto no Banco Will para poder receber, o investidor deve baixar o aplicativo do FGC e realizar o cadastro. Aguardar a liberação do sistema com os dados validados. Assinar digitalmente o termo de subrogação. Informar uma conta bancária da mesma titularidade para o depósito. O pagamento é feito via TED ou PIX em até 48 horas úteis após a conclusão dessas etapas. A ordem de pagamento não depende do valor investido, mas sim da rapidez com que o investidor se manifesta no sistema. Os valores pagos incluem o principal e os juros acumulados até a data da liquidação, dia 18 de novembro de 2025, que é o caso do Banco Master, né? Sem correção posterior. O FGC reforça que não cobra taxas, não utiliza intermediários e não solicita depósitos antecipados. Todo o processo deve ser feito exclusivamente pelos oficiais do fundo, né, pessoal? O que está coberto aí pelo fundo garantidor, né, pessoal? Até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição financeira, produtos cobertos, contas correntes, poupança, CDBs, LCIs, LCAs, letras de câmbio, entre outros. Valores acima de R$ 250 mil entram na massa falida e só são pagos se houver recursos disponíveis após a liquidação, pessoal. Vamos terminar aqui o vídeo de hoje, que tem político aí envolvido, né, pessoal? Não que é envolvido com Daniel Gorcara, não significa que está envolvido em escândalo, mas mostra o envolvimento do banqueiro com políticos, com o judiciário, né, pessoal? Foi achado o número do deputado federal Nicolas Ferreira, né? Aparece em investigação do INSS ligada aí ao Banco Master, o número do Nicolas Ferreira, o número pessoal dele, né, pessoal? Documento da CPMI mostra que o telefone do deputado consta em contatos lá do aplicativo de conversas aí de Daniel Gorcara, né?
WhatsApp Business, de Daniel Vorcaro. O relatório aponta vínculo unilateral, sem indícios de troca de mensagens, né, pessoal? Está lá, né? Então, isso diz muito sobre, né, quem é Daniel Vorcaro, né, a influência dele, né, aqui no Brasil, né, pessoal? Vamos lá. Documentos das investigações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS, mostram que o telefone do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, aparece em registros associados ao WhatsApp Business do empresário Daniel Vorcaro, um dos investigados no esquema de descontos indevidos aplicados em aposentados e pensionistas, né? O Banco Master está aí sendo investigado, né? As informações obtidas pelo ICL Notícias fazem parte do relatório técnico elaborado após a quebra do sigilo telemático autorizado pela CPMI, segundo aqui o site do Correio Brasiliense, tá, pessoal? Que apura possíveis redes de relacionamento político e empresarial e institucional ligadas aí no caso, né? Empresários, políticos, instituições envolvidas, até mesmo igrejas envolvidas em caso, né? Inclusive o cunhado do Daniel Vorcaro, né? É um pastor que foi preso aí, né, pessoal? Então, bem complicada a situação. É muita gente grande e gente graúda envolvida, pessoal. Em um arquivo identificado como WhatsApp Business Records, que reúne contatos vinculados a uma conta utilizada por Vorcaro, aparece um número com final 0022, atribuído ao parlamentar mineiro, né? Segundo os próprios documentos, o vínculo identificado é unilateral. O registro indica apenas que Daniel Vorcaro tinha o número de Nicolas Ferreira, salvo o associado à sua conta, no momento da extração dos dados, sem qualquer comprovação de troca de mensagem, ligações, enquanto relações comerciais entre as partes, né, pessoal? Isso aí é só para a gente entender as ligações de Daniel Vorcaro. Não significa que Nicolas Ferreira está envolvido nisso, né, pessoal? Isso é só para nós termos uma. Poderia ser qualquer outro deputado, mas apareceu aí o nome dele, né? A suspeita envolve a Igreja Batista da Lagoinha. Então, por isso está o nome de Nicolas Ferreira, porque ele é publicamente aí membro e frequentador, né, da igreja, né? Deputados acionaram o Banco Central para cobrar esclarecimento sobre a atuação do Clava Forte, aí, empresa ligada à instituição religiosa, né, liderada aí, né, pelo pastor André Valadão, que após a liquidação do Banco Master fechou aí o Clava Forte Bank, né, também uma fintech liderada aí por ele, né, pela Igreja da Lagoinha e pelo André Valadão, né? E os requerimentos parlamentares questionaram se a empresa possui autorização para operar como instituição financeira ou fintech. Esse mantém vínculo com o Banco Master ou com pessoas associadas ao empresário Daniel Vorcaro, tem, né? O pastor foi preso aí, cunhado dele, né? Paralelamente às investigações da CPMI e do INSS, avançam para identificar igrejas e líderes religiosos que podem ter se beneficiado do esquema de fraudes envolvendo descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas. Vocês estão acompanhando aí, né, pessoal, a treta entre Damares Alves e Silas Malafaia, né, pessoal? Damares Alves afirmou aí, ela que é integrante da CPMI e do INSS, que tem igrejas aí envolvidas, pastores aí de grandes igrejas envolvidas, e o pastor Silas Malafaia não gostou nem um pouquinho e foi para as redes sociais e meteu a língua na senadora, né, pessoal? O negócio ficou esquisito, né? Mas enfim, vamos que vamos, né? Vamos continuar lendo aqui. Vamos lá, pessoal. A presença do contato chama a atenção dos investigadores por ocorrer em um contexto mais amplo de apuração sobre articulações que possam ter dado a sustentação ao esquema de descontos regulados no INSS. O objetivo da CPMI, segundo aí, é reconstruir fluxos de comunicação e mapear a influência entre pessoas físicas e empresas e instituições criadas aí no inquérito, né, pessoal? Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é um dos empresários que tiveram comunicações submetidas à quebra de sigilo no curso das investigações. O material analisado refere-se apenas a uma das linhas telefônicas vinculadas a ele, que possui múltiplos números e contas aí no WhatsApp associadas às suas atividades empresariais, né, pessoal? Então, tem muita gente preocupada porque tem muita coisa envolvida aí, né? Sabe-se lá o que vai sair desses telefones do Daniel Vorcaro, né? O deputado Nicolas Ferreira se manifestou sobre o assunto durante a entrevista à Rádio Itatiaia, enquanto participa de uma caminhada do Movimento Acorda Brasil. Em tom de crítica, o parlamentar afirmou que simples presença de seu número nos contatos de um investigado não vincula a qualquer irregularidade, né? Encontraram meu número nas contas do Daniel Vorcaro e pronto, agora eu virei criminoso, questionou.
O deputado disse ainda que nunca manteve contato com relações empresariais ou qualquer tipo de negócio com o empresário e desafiou os investigadores a quebrarem seu sigilo bancário e telefônico. Podem virar minha vida de cabeça para baixo, não vou encontrar absolutamente nada, declarou aí o Nicolas Ferreira, né? Também afirmou que defende punição para qualquer pessoa comprovadamente envolvida em crimes, independentemente da posição social ou política. Se tiver pastor, empresário ou político envolvido e condenado, cadeia, disse ao classificar as suspeitas como tentativas de associação indevida aí ao escândalo, né, pessoal? Isso aí só mostra as relações de Daniel Burcara. Ninguém está acusando o Nicolas Ferreira de nada, né? Mas, enfim, pessoal, esse é o conteúdo de hoje, um conteúdo um pouquinho extenso, porque o escândalo do Banco Master, isso aí é só o início, pessoal. Tem muita coisa aí pela frente, vamos continuar acompanhando aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Até amanhã, se assim o senhor permitir. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.